Um incêndio começa no andar de cima de uma casa. Em um dos quartos dormia uma neném recém-nascida de 10 dias. A mãe, ao perceber a fumaça, sobe correndo as escadas para salvar a sua bebê. Mas quando ela entra no quarto, já tomado pelas chamas, ela não vê a neném no berço. Ela procura desesperadamente pela neném e nada. Os bombeiros a retiram da casa porque estava muito perigoso. O corpo da neném nunca foi encontrado. E essa mãe tem certeza do que ela viu, ou melhor, do que ela não viu. O tempo passa e quis o destino que ela descobrisse o que realmente aconteceu com a sua bebê de uma forma totalmente inesperada. Quer saber mais sobre essa história que tem um plot twist carpado no fim? Então vem comigo! Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime. Eu sou a Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos e discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem 2 vídeos novos para você, então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, se puder, deixa também um comentário. Pode clicar no botão de hypar o vídeo se ele aparecer para você. Isso ajuda demais a entregar o vídeo para as outras pessoas. Me segue lá no Instagram, onde eu compartilho quando tem vídeo novo e outras curiosidades sobre o mundo do True Crime. Mais uma coisa, agora eu terei um dia de relatos sobrenaturais no canal. Então se você tem uma boa história de família, premonição, lenda urbana, algo que aconteceu e você nunca soube explicar, manda para o e-mail relatosdagreco@gmail.com. Bom, agulha na mão, respira fundo e vem comigo até o último ponto. Delimar Vera nasceu em dezembro de 1997 na Filadélfia, em um lar simples e cheio de expectativas. Os seus pais, Luz Cuevas e Pedro Vera, eram porto-riquenhos que viviam na esperança de oferecer aos filhos a estabilidade que eles próprios não tiveram. Luz já era mãe de outras 2 crianças, Yesênia e Luiz, e vivia aquela fase caótica, mas doce, em que o recém-nascido muda tudo na casa, muda tudo de lugar. As noites eram curtas, o cansaço longo e a sensação de ter conseguido uma família para chamar de sua deixava a Luz radiante, mesmo nos dias mais difíceis. No dia 8 de dezembro de 1997, como relatado na época e recontado décadas depois, a casa da família estava cheia. Estava tendo uma pequena comemoração ali no térreo, enquanto a Delimar, com apenas 10 dias de vida, dormia no quarto de cima. A Luz tinha feito o que uma mãe exausta e cuidadosa faz. Alimentou a bebê, ajeitou as cobertas no berço, fechou a porta devagar, tentando pela primeira vez em dias curtir 1 minuto de distração com os parentes e os amigos. Pouco tempo depois, o caos começou. Um cheiro de fumaça subiu pelo corredor. Depois gritos, a casa antiga com instalações elétricas frágeis parecia estar queimando. A fumaça subia rapidamente pela escada e alguém berrava lá de fora pedindo para todos saírem. No meio da confusão, a Luz correu instintivamente para o quarto da filha. Aquela reação que só uma mãe conhece de se jogar no fogo pelo bebê sem pensar 2 vezes. Quando ela entrou no quarto, o fogo já tomava a parede do lado do berço. Mas o que realmente a fez congelar não foi o incêndio. O berço estava vazio. O cobertor estava ali, as mantinhas tinham caído para o lado, mas não havia sinal da bebê. A Luz correu para a janela e a encontrou aberta. A cena era tão absurda, tão fora de lógica, que ela mal conseguiu compreender. Em segundos, a fumaça a engoliu e alguém a puxou para fora. A Luz foi para fora da casa enquanto o teto já estava cedendo. Quando os bombeiros finalmente conseguiram controlar as chamas, procuraram pelo corpo da bebê. O que encontraram, ou melhor, o que não encontraram, deu início a uma das partes mais sombrias dessa história. Segundo o legista, não havia restos que pudessem ser identificados como tecido humano. A explicação oficial era que o fogo consumira completamente o corpo do recém-nascido, devido à fragilidade e ao calor intenso. Para as autoridades, tragédias assim acontecem e Delimar havia morrido no incêndio. Ai, gente, que horror. Mas Luz não acreditou.
Ela repetia desesperada: quando eu abri a porta, minha filha não estava lá. Nenhuma das crianças mais velhas, nenhum adulto, ninguém tinha tirado o bebê do berço. E ainda assim, ela não estava lá. Enquanto todos começavam a organizar o velório, simbólico, né? Já que não havia o corpo, a Luz insistia em algo que algo estava errado. A polícia, no entanto, tratou a suspeita como um luto, um choque traumático e negação. Para eles era simples, o incêndio, a tragédia, a perda, e o caso estava encerrado. Mas para a Luz não estava nada encerrado. Nas semanas seguintes, a Luz teve de lidar com um tipo de dor que não tem nome. Assim. Ela chorava, dormia pouco, vivia rondando o terreno queimado, procurando resposta entre os escombros. E enquanto a família tentava seguir em frente, ela repetia uma frase que na época pareceu exagero: alguém levou a minha filha. Algum tempo depois, ela e o Pedro, o marido dela, se divorciaram. Em 2004, quando era para Delimar ter ali uns 6 anos, a neném recém-nascida, o destino fez o que a polícia nunca conseguiu fazer. Luz foi convidada para uma festa na casa de desconhecidos e entre as crianças correndo de um lado para o outro, uma em particular chamou a sua atenção. Uma menina de cabelos escuros, sorriso largo, covinhas, parecia um espelho. Luz travou. Ela descreveu anos depois que foi como se o mundo tivesse ficado mudo por alguns segundos. A mãe da criança a apresentou como Alia. A menina se aproximou curiosa e Lu sentiu algo indescritível. Não era lógica, não era suposição, era uma sensação física, visceral, um reconhecimento que vinha do corpo, não da mente. Era tipo o sangue chamando o sangue, sabe? Luz pediu para tirar um chiclete do cabelo da criança e discretamente puxou alguns fios. Guardou-os na própria mão, fechada durante o resto da festa. Genial! Parece até coisa de filme. Ó, se eu não tivesse lido isso em tantas fontes, eu acharia que era invenção para deixar a história melhor. Genial, genial. Nos dias seguintes, correu até o Departamento de Crianças e Juventudes da Pensilvânia, entregou os fios e exigiu um teste de DNA. A princípio, ninguém levou a sério. Era mais uma mãe ainda incapaz de lidar com o luto do seu bebê morto. Mas, de alguma forma, os fios foram coletados e comparados com o material genético de Luz. O resultado veio rápido e arrasador. A Lia era Delimar. A criança nunca havia morrido, ela havia sido sequestrada. E a sequestradora tinha nome: Carolyn Correia. Carolyn era uma mulher que já tinha problemas com a justiça. Ela era envolvida em pequenos golpes, furtos e até um outro incêndio. Mais tarde descobriu-se que ela mantinha uma história paralela. Dizia estar grávida, mas ninguém jamais a viu de fato gestante. A polícia acredita que ela planejou o sequestro com antecedência e que o incêndio foi premeditado para apagar qualquer evidência. Isso é meio óbvio, né? Depois que ela levou o bebê, a Carolyn desapareceu por completo. Ela sumiu. Reapareceu semanas depois em New Jersey, com uma menina recém-nascida, apresentando-a como sua filha batizada de Alia. Ninguém à volta dela desconfiou. Ela sempre foi uma mulher que inventava versões diferentes de si, e manter uma mentira grande parecia ser apenas mais uma habilidade que ela possuía. Enquanto isso, a Luz teve 2 outros filhos, o Jorge e a Stephanie, mas ela nunca deixou de procurar a Delimar. Mesmo quando todos diziam que era loucura, ela guardava a foto da bebê no bolso e perguntava para os estranhos, olhava para cada criança que encontrava em supermercados, ônibus ou parques, tentando reencontrar no rosto delas algum traço familiar. A dor era como uma ferida aberta que nunca cicatrizava. A gente fica imaginando essa situação. Deve ser isso mesmo, né? Você deve ficar muito louca procurando a sua criança o resto da vida. Abdução é um negócio surreal, cara, surreal. Isso devia ser proibido de acontecer, a abdução de criança. Pelo amor de Deus.
A Delimar, mais tarde, numa entrevista, conta que na festa, quando ela desceu as escadas, a Carolyn a pegou e disse para elas irem embora. A menina contestou, afinal ela estava brincando, né? Criança nenhuma quer ir embora de festa, principalmente porque elas meio que tinham acabado de chegar. Mas aí a Carolyn disse que tinha que ir embora porque tinha uma mulher muito má lá e que queria tirar ela dela, tipo, dela, a Carolyn, né? Aí ela ficou assustada e foi embora. Cara, a Nazaré Tedesco manda uma dessa na novela também. Eu lembro de alguma cena assim, deu até vontade de rever. Ai, eu amava essa novela. Viva Renata Sorrah. Olha o que eu faço na cama dela. Bom, a notícia de que a Alia era Delimar se espalhou como uma explosão. A Carolyn Correa fugiu assim que soube que as autoridades estavam atrás dela. A polícia então iniciou uma caçada que durou dias até encontrá-la escondida na casa de um parente. Quando finalmente foi presa, a Carolyn negou tudo. Depois tentou culpar um homem que teria ajudado. No entanto, havia algo curioso na investigação original. Na época, alguns vizinhos relataram ter visto uma mulher desconhecida rondando a casa antes do incêndio. Outros disseram que uma convidada da festa tinha agido de forma estranha. E de forma ainda mais desconcertante, surgiram os rumores que mais tarde se transformariam em suspeitas oficiais de que o Pedro, o pai da Delimar, poderia ter envolvimento no sequestro. Toma aí o seu plot. Nada foi comprovado, mas testemunhas disseram que ele parecia saber mais do que dizia. O comportamento dele também, após a tragédia, tipo frio, distante, quase aliviado, chamou a atenção de alguns investigadores. E também mais tarde a mãe disse que a Luz contou que ele não queria a criança. Quando ela ficou brava, quando ela ficou grávida, ele ficou bravo, porque ele não queria a menina. Inclusive, esse foi um dos motivos deles terem se divorciado, assim, porque ele não acatou o luto dela. Bom, essas suspeitas não avançaram por falta de provas, mas ficaram registradas em anotações internas da polícia, né? E são mencionadas por Delimar depois de adulta. Ela própria afirma que por muitos anos se perguntou se o pai dela teria facilitado a entrada da sequestradora ou sido enganado por ela. Também existe o fato de que a Carolyn, ela não tinha relação com a Luz, mas tinha proximidade com o Pedro antes do sequestro. E isso lançou uma sombra ali, né, longa e desconfortável sobre o caso. A Carolyn acabou sendo acusada de sequestro, incêndio criminoso e tentativa de homicídio, né? Porque ela botou fogo numa casa, qualquer pessoa podia morrer ali. Para evitar o julgamento completo, ela declarou no contest, que é tipo, que ela não contestava nada, mas também não admitiu a culpa, né? Mas ela recebeu aproximadamente de 1 a 9 anos de prisão. Eu não consegui achar a fonte, tipo, falando qual foi exatamente o tempo de prisão. Se alguém souber, por favor, comenta aqui para mim. Enquanto o sistema judicial seguia seu curso, havia outra história acontecendo longe das manchetes, mais silenciosa, mais difícil e mais humana. A Delimar, agora de volta ao lar biológico, ela não reconhecia ninguém. Não falava espanhol, né? Ela falava inglês, mal entendia os costumes da família, não conhecia os irmãos e tinha sido criada em condições perigosas, tipo, frequentemente negligenciada e até agredida, tá, pela Carolyn. A mudança brusca de ambiente de uma mentira abusiva para uma família verdadeira que ela não conhecia criou um choque na menina. Ela não gostava do nome, né? Vamos começar por aí. Ela não gostava de ser chamada de filha, ela não confiava no toque da Luz, ela chorava em espanhol, chorava em inglês, mas não sabia expressar o que sentia. Era uma criança que teve a identidade quebrada, tipo, 2 vezes, uma na infância e outra no reencontro. Os anos seguintes foram turbulentos. A família tentou de tudo: adaptação, terapia, mudança de escola, acompanhamento social, e mesmo assim a Delimar teve momentos de profunda revolta, solidão e muita confusão emocional, né? Na adolescência ela entrou em crise, enfrentando depressão, conflitos internos e uma sensação de deslocamento tão grande que ela decidiu sair de casa. Em certo momento, ela foi parar num abrigo de menores, inclusive.
Foi um eco tardio, né, da infância roubada. Aos 19 anos, Adelimar tomou uma decisão que mudaria sua trajetória. Saiu de um relacionamento abusivo que repetia padrões da infância, né, do padrasto dela lá e da mãe, que foram super abusivos com ela. A pessoa sequestra, pega uma criança, né, daí você fala, ok, todo esse trabalho pelo menos vai dar amor, né? Não. Abusivo, batia na menina, eu vi o documentário, ela batia na menina com um cinto que deixava uns vergões. Tipo, pra que sequestra, então? Ai, olha, que preguiça, que preguiça. Então é isso, ela saiu do relacionamento abusivo, né, que ela repetiu dos pais, encontrou um emprego e começou a se sustentar. Ela alugou o seu próprio quarto, que era pequeno, simples, mas pela primeira vez era dela. Ali ela reconstruiu sua identidade, aos poucos, né, com esforço, terapia, muita terapia e distância da dor. Com o tempo ela reaproximou-se de Luz e dos irmãos. A relação, embora marcada por traumas, tornou-se mais madura e real. Em 2024, já adulta, ela decidiu contar a sua história no documentário Back from the Dead, Who Kidnapped Me? Tipo, que é de volta da morte, quem me sequestrou. Lá revela sua visão sobre o passado, fala sobre a infância perdida, sobre o trauma profundo de não pertencer a lugar nenhum e aborda pela primeira vez de forma aberta suspeitas sobre o seu pai. Ela afirma que nunca teve certeza, mas que pela proximidade que ele tinha com a Carolyn e pelas incoerências da época, sempre acreditou que havia algo, né, que ninguém quis investigar a fundo. O que faz um certo sentido, porque como que retiraram, como é que ela saiu da casa? Como é que um neném de 10 dias sai de uma casa sem que tivesse sido por alguém que conhecesse a casa, sabe? O Pedro Vera, até onde se sabe, nunca foi formalmente acusado. As suspeitas permaneceram como sombras históricas, né? Não como fatos comprovados. O documentário também mostra a Luz mais velha, emocionada, falando de um momento em que viu a filha pela primeira vez, que é naquela festa, né? E como naquele instante ela teve certeza absoluta de que estava olhando para a bebê que o mundo inteiro dizia estar morto. Hoje, Delimar Vera vive sua vida com independência, reconhece as cicatrizes, mas não deixa que elas definam o seu futuro. É grata pela mãe biológica, apesar das dificuldades da readaptação, buscou entender a sua história, reconstruir a sua identidade e finalmente encontrar um lugar de pertencimento. Gente, e essa intuição de mãe? Como a intuição de uma mãe pode ser mais precisa do que qualquer laudo oficial? E como uma criança pode sobreviver a um sequestro, uma falsa identidade, ao abandono emocional e ainda assim se tornar uma adulta capaz de falar, de refletir e de existir para além da dor? A história da Delimar Vera não é sobre finais felizes, é sobre sobrevivência do corpo, da memória, da verdade e principalmente da identidade. Olha que história. Eu tô chocada até agora com o instinto dessa mãe, gente. Muito lindo. Vocês conhecem a história de intuição de mãe, assim? Me conta aqui nos comentários. E é isso, essa é a história de hoje. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Hoje chegamos ao último ponto, mas temos muita linha pela frente, portanto, não esquece de curtir, de se inscrever, respira fundo e até o próximo.